Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu já quero te agradecer por vocês estarem aqui querendo conhecer um pouquinho mais sobre o tema que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre inovação e por que é tão importante inovar, por que esse tema é tão buscado aí pelas empresas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de entrar no assunto de fato, eu gostaria de pedir para vocês nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Então, compartilhe aí o nosso vídeo com alguém que você acha que vai ser interessante, alguém que tenha interesse em saber um pouquinho mais sobre inovação. Curte se você tiver gostado, dá um joinha aí pra gente e compartilha com quem, né, como eu disse, com quem vocês acham que possa interessar por esse assunto. E vou pedir também que vocês comentem aqui sobre o que vocês acharam, se tá legal o nosso tema, o que a gente está desenvolvendo, se vocês estão curtindo, estão gostando, comente, dá esse feedback aí pra gente, vai ajudar a gente muito. E se também, né, vocês quiserem sugerir novos temas pra gente poder abordar, pra gente falar, estamos todos abertos, estamos todas aqui da PIN abertos para poder ouvir a sua opinião e também colocar em prática aí nos próximos vídeos, tá legal? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inovação. Por que, né, que inovação é um tema tão importante, é um tema tão falado e tão querido, né, pelas empresas, e a gente considera a inovação como um fator aí determinante para o sucesso das empresas. A gente sabe que inovar é fundamental para que as empresas que queiram se manter atuais, né, para as empresas que queiram cada vez mais se tornarem relevantes no mercado, serem relevantes perante a concorrência e ainda ser relevante perante os seus consumidores, é fundamental que a empresa se destaque através da inovação. E através da inovação é que ela consegue exatamente isso, que ela consegue se destacar no mercado, consegue se destacar perante a concorrência, perante os seus consumidores. Então a empresa, uma vez que ela se abre a esse mundo da inovação, tende a ser referência no mercado. E obter esse tipo de sucesso, né? O que as empresas mais querem? Elas querem desenvolvimento, elas querem crescer, elas querem ter sucesso. E esse sucesso nas empresas significa, por exemplo, aumentar o faturamento, né? Qual empresa, qual negócio que não quer aumentar o faturamento? Pelo contrário, isso aí é o ponto-chave, o ponto número 1 ali. Toda empresa quer aumentar o seu faturamento. A empresa quer também acessar novos mercados, ou seja, quer abrir aí para que ela chegue em mais lugares, cada vez mais lugares. Consequentemente a isso está o aumento das margens do lucro, né? Uma vez que a empresa ela aumenta o faturamento, acessa, ela abre aí para novos mercados, ela consequentemente vai aumentar a margem de lucro e consequentemente ela vai crescer, vai se desenvolver e vai chegar ao objetivo das empresas, que é o quê? Ter sucesso. Ter sucesso, se desenvolver, crescer. E o conceito de inovação, ele é muito variado. Se a gente pegar e fazer uma pequena pesquisa, a gente vai ver inúmeros conceitos. São muitos os conceitos de inovação, principalmente dependendo da aplicação. Então, para cada tipo de aplicação, existe um conceito de inovação. Então, nós vamos entender um pouquinho, de forma geral, o que é inovação. E depois eu vou passar também um pouquinho a partir da aplicação da lei do bem. O que é inovação a partir do conceito da lei do bem, através dos incentivos fiscais a que a lei do bem trata. Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Bom, é importante entender a respeito do fato de que a inovação ela consiste aí na implementação, né, na inserção aí de um novo produto, um bem ou um serviço, ou também um processo, ou também um método que seja novo ou que seja significativamente melhorado. Como é isso? Bom, à medida que a empresa ela coloca no mercado algo totalmente novo, coisa que não existia anteriormente, um conceito totalmente disruptivo, totalmente novo, isso é inovação. Mas também
sendo algo que já existe, mas imprimir ali algo significativamente melhorado, também é considerado inovação. E uma vez que isso é implementado e é posto no mercado, porque a inovação, ela para ser considerada inovação, ela só é considerada inovação de fato se isto for implementado e for de fato quando o produto de fato estiver dentro do mercado e estiver ali esse processo ou esse método estiver sendo utilizado aí nas organizações, dentro das suas operações. Então, uma vez que a empresa ela tem algo totalmente novo, ou então algo que não seja novo, mas seja tenha melhorias significativas, consegue implementar ali naquele produto algo significativamente melhorado, é considerado também inovação, certo? Uma vez compreendido esse conceito inicial, que é um conceito mais amplo, um conceito mais básico, a gente pode passar para os tipos de inovações existentes. Quais são as inovações existentes? Bom, nós temos a primeira, que é a inovação de produto. A inovação de produto, ela diz respeito aí à introdução de um bem ou de um serviço totalmente novo, como os conceitos que eu falei anteriormente. Então, é um produto, um bem ou um serviço totalmente novo, algo que não existia antes. Ou então com melhoramentos significativos nas suas características funcionais ali, ou no uso desses produtos. E é importante a gente especificar que esses melhoramentos, eles se referem a mudanças em materiais, em mudanças a componentes, a características que promovam essas melhorias de desempenho. Então, a inovação de produto significa isso. Bom, a gente tem também um outro tipo, que é a inovação de processo. O que é inovação de processo? Como que se dá isso? Bom, a inovação de processo diz respeito à introdução de um método de produção ou então de distribuição novo, né? Novo, totalmente novo, ou também que seja com melhoramentos significativos. Essas mudanças significativas, elas são técnicas de equipamento ou de softwares, e o principal intuito aí da introdução de um novo ou de um método melhorado é que possa aprimorar a produção ou a distribuição, que pode ser feita a partir da redução de custos, que pode ser observada a partir da redução de custos, ou então no aumento ou na melhoria aí da qualidade desses métodos de produção ou distribuição. Então é assim que é isso que diz respeito à inovação de processo. Bom, a gente tem também um outro tipo de inovação, que é a inovação de marketing. A inovação de marketing, ela diz respeito à introdução de um novo método de marketing que promova mudanças significativas na concepção do produto, ou então na embalagem, na alocação do produto, na promoção ou também no preço. Geralmente, essas mudanças visam melhorar, atender, na verdade, a necessidades dos clientes, como também na abertura de novos mercados, ou quando for para aumentar aí o volume de vendas. Então, isso é inovação em marketing. Outro tipo de inovação que nós temos é a inovação organizacional. O que é a organizacional? A inovação organizacional, ela diz respeito à introdução de um novo método organizacional na prática ali do negócio, sabe? Na prática dos negócios das empresas, nesses processos administrativos ou também nas relações externas. Ela tem o objetivo aí de melhorar, de ter uma grande melhoria no desempenho por meio da desburocratização de processos, na redução aí de custos administrativos, ou também desses custos de transações, além também de promover, claro, melhoria no clima organizacional da empresa. Então, tudo que envolve essas questões organizacionais e equivale a um novo método que tem aí essas melhorias significativas na empresa é considerado também inovação organizacional. Bom, isso são conceitos amplos de forma geral,
Bom, uma vez compreendido esse conceito de inovação, eu imagino que as empresas tenham esse desejo, né, de trazer para si esse comportamento de inovar, esse DNA tão importante que as empresas têm que ter, de se abrirem para a inovação, de se abrirem para aplicar, desenvolverem pesquisas, desenvolverem inovação dentro da sua organização. E vocês devem estar perguntando: como eu consigo isso? Como eu faço para inovar? Tem alguns passos a seguir e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, para que as empresas realizem inovações, é necessário que, primeiro de tudo, antes de tudo, elas tenham consciência da importância que é inovar nesse cenário competitivo atual. Isso é o ponto número 1, é um ponto chave, vamos dizer assim. Porque se quem está à frente, se a empresa ela não compreende quão importante isso é, quanto que isso vai diferenciá-la das demais, ela vai começar e logo depois ela vai parar. Então, não tem como a empresa se tornar uma empresa inovadora sem dar importância, dar devida importância a esse tema que é a inovação, a importância que é a inovação. Uma vez entendido que é necessário ter essa consciência de entender que sim, é muito importante isso, ela deve entender, compreender todo esse processo de inovação, o que é inovação, qual que é a dinâmica de se inovar, né? A partir daí, ela pode definir, é necessário que ela defina aí uma estratégia que esteja alinhada aos objetivos da organização e atrelada a isso a uma visão de futuro. Tá, o que é isso? Você falou coisa, eu não entendi nada. É você entender qual que é ali a dinâmica da sua empresa. A partir dali, você definir estratégia. Olha, o que nós vamos desenvolver? Lá na frente eu quero, como que eu quero estar daqui a 5 anos? Então, para eu poder saber, eu tenho que saber hoje o que eu vou desenvolver, ligado ao que eu estou desenvolvendo, tem que estar junto ali toda a equipe. Então, é desenvolver mesmo uma estratégia alinhada com os objetivos da empresa, tendo aí já de antemão a visão futuro, né? Uma visão a longo prazo. Então, esse aí é um ponto muito importante. E também atenção para o futuro de uma empresa é inovar, né? É uma premissa para inovar. A gente não tem como inovar, a empresa não tem como inovar pensando só no agora. Pelo contrário, nunca vai dar certo. Então, você tem que inovar, adquirir essa atitude, vamos dizer assim, essa cultura de inovação, visando com uma visão de futuro. Aí sim dá certo. O próximo passo para se inovar, para poder aplicar a inovação dentro da empresa, dentro dos negócios, é desenvolver e internalizar ferramentas de gestão de processos de inovação. São soluções customizadas para cada realidade. Então, é você introduzir ali dentro do dia a dia da empresa ferramentas, mudando, né? Se já não tem, introduzir ali ferramentas que fazem exatamente esse processo de inovação. Nós vamos inovar no quê? Vamos ter quantos pesquisadores desenvolvendo essa inovação, essa pesquisa. Para cada projeto vai ser quantas horas, sabe? Então, assim, internalizar isso dentro da empresa, obter um plano de gestão ali totalmente customizado para aquela realidade que está sendo desenvolvida. Para isso, é necessário que sejam levados em consideração o tamanho da empresa, é necessário que se leve em consideração o setor de atuação da empresa, a cultura da empresa, a estrutura organizacional da empresa, os recursos que estão disponíveis, os sistemas de agentes na qual a empresa está inserida e também a visão de futuro e as ambições, os desejos, aquilo que a empresa quer. Então você junta tudo isso e esses são os primeiros passos. Tem que começar de um ponto.
Isso é que é a grande questão e que às vezes a empresa, a gente nota muito, né, a partir das experiências que a gente vive, empresas têm uma dificuldade de compreender que é possível. É possível sim inserir a inovação, é possível sim inovar, porque a inovação ela não tem setor específico, para qualquer área ela pode inovar. E às vezes a gente tem uma concepção errada de que inovação são essas grandes transformações e muitas vezes não. Às vezes, como o próprio traz o conceito, pode ser melhorias significativas, né, daquilo que já existe. Então, não necessariamente há de ser uma mudança drástica de algo assim totalmente novo. Não, pode ser aí a partir do que a empresa já desenvolve um serviço ou um processo ou um serviço que a empresa já desenvolve. Podemos observar que as empresas que inovam, as empresas que têm esse comportamento, essa atitude de inovação, elas se mantêm em posição de vantagem em relação às demais. E por que isso? Porque a inovação ela tem uma capacidade imensa de agregar valor aos produtos da empresa, diferenciando, causando aí uma diferenciação dentro desse ambiente competitivo. Então você pega aí várias empresas no mesmo patamar que desenvolvem produtos semelhantes. Por qual motivo que um consumidor ele vai escolher um A e não o B ou vice-versa? Porque ele vai ver o que tem de diferente naquele ali, ele vai notar a diferença, aquilo que é diferente, é aquilo que causa um impacto de diferenciação e que vai aí fazer com que esse consumidor opte por um e não por outro. Então, a inovação tem exatamente essa capacidade de fazer com que os produtos obtenham aí um valor agregado. A partir disso, uma vez identificado que realmente é importante inovar, é importante seguir esses passos para a inovação, é importante que, a partir do objetivo da empresa de se obter sucesso, a inovação é um importante instrumento para atingimento desses objetivos. É importante também saber que existem incentivos para a empresa que queira inovar. Existem incentivos, diversos tipos de incentivos, para que esse peso do investimento em pesquisa seja dividido entre o privado e o público. Então, o governo ele tem interesse que as empresas desenvolvam inovação. O governo ele tem interesse que a empresa cresça e se desenvolva. Uma vez que há esse crescimento por parte das empresas, consequentemente a sociedade ganha, porque uma vez a empresa inovando, é necessário aí contratação de mão de obra, é necessário aí a capacitação de profissionais especializados, enfim, é toda uma cadeia que movimenta para que aconteça de fato esse desenvolvimento. Então é interesse do governo também que as empresas se desenvolvam. E também, tudo isso ocorrendo, há um ganho global na questão econômica, né? Então, interesse é importante para o governo que as empresas cresçam e desenvolvam. Uma vez que a empresa ela, né, quer seguir por esse lado da inovação, temos aí 3 tipos de incentivos para as empresas inovarem, aplicarem a inovação e o desenvolvimento de inovação tecnológica. Hoje nós temos o Fundo Perdido, que é o famoso subvenção econômica, que é aqueles editais de subvenção econômica em que as empresas se aplicam como se fosse um processo seletivo, elas se aplicam para desenvolverem pesquisas e a partir daí o governo dá de fato um dinheiro para a empresa, dinheiro mesmo dado para que as empresas ela desenvolva aquilo lá, aquilo que a empresa se propôs a desenvolver. O outro incentivo são os financiamentos a juros subsidiados, então a empresa, o governo, através desses bancos regionais, tipo em Minas o BDMG,
o Banco do Nordeste. Então, esses bancos, eles financiam a juros muito baixos, com 2 anos para poder começar a pagar e 10 anos para poder quitar. Então, assim, é um incentivo muito grande. Eles falam até que as empresas que queiram pegar esses empréstimos, esses financiamentos, deixar na poupança, ele ganha mais com o rendimento da poupança do que mesmo pagando, sabe? Então, há esse incentivo. E o outro incentivo são as leis de incentivos fiscais. Essa daí, inclusive, a lei do bem, por exemplo, é um importante, hoje em dia é o principal instrumento de fomento que concede benefícios fiscais para as empresas que inovam, que desenvolvam inovação tecnológica. Bom, como é isso? O governo ele abre mão de receber uma parte daquilo que ele receberia como com os tributos para que a empresa obtenha esse benefício por ela inovar. Então lembra que eu falei que é interessante para o governo que as empresas cresçam, desenvolvam por tudo daquilo que eu falei? Então aqui que representa mesmo isso de fato. O governo ele oferece incentivos fiscais para as empresas inovarem, desenvolverem pesquisas tecnológicas e o desenvolvimento de inovação tecnológicas e em troca ele concede aí esses benefícios fiscais. Aí tem que ver que tem alguns requisitos, mas ainda tem outros incentivos fiscais mais setorizados, como por exemplo a lei da informática, que é mais para empresa e telecomunicação, automação, e tem umas outras também. Então, nós temos 3 tipos de incentivos vigentes, que são o fundo perdido, que é a subvenção econômica, nós temos os editais, que é o fundo perdido, nós temos os incentivos fiscais e temos os financiamentos a juros subsidiados. Então, isso tudo são formas para fazer com que a empresa desenvolva através da inovação tecnológica. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos e não esqueçam do que eu pedi no começo. Compartilha o nosso vídeo, envia para quem vocês acham que possam interessar, curte, comente, dá esse feedback pra gente e na próxima semana estamos juntos de novo. Tchau, tchau!